E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor William, professor de História, e agora nós vamos entrar na terceira e última parte acerca da pré-história. Na primeira parte nós falamos do período paleolítico, falamos da arte rupestre. No segundo vídeo, que foi a segunda parte, nós falamos acerca do neolítico, explicando o que foi esse período. E agora nós vamos entrar na terceira parte, falando acerca da idade dos metais, tá? Eu quero só lembrar vocês que todas essas aulas que nós estamos dando aqui, todas elas fazem parte da pré-história, tá bom? Então a pré-história ela é dividida nessas três partes. Então agora nós estamos avançando aqui para a idade dos metais, beleza? Vamos lá então. A idade dos metais, como eu falei para vocês, ela é a última fase da pré-história. E ela é marcada pelo domínio, do homem acerca dos metais. O homem dominando os metais. O homem criando ali, ferramentas, utensílios, aprendendo ali algumas técnicas para poder manusear esses metais, dar forma para esses metais, tá? Então, dentro dessa idade dos metais, nós vamos trabalhar aqui com três tipos de metais, tá? Que também é conhecido como a idade do cobre, a idade do bronze e a idade do ferro. Mas dentro dessa idade dos metais, eu gosto de usar o termo o domínio do cobre, o domínio do bronze e o domínio do ferro, certo? Então, são esses os avanços que aconteceram nessa idade. E essas fazem parte das características desse momento aqui, que nós estamos falando, que é a idade dos metais. Vamos lá? Vamos falar agora acerca do domínio do cobre, certo? Esse domínio do cobre, o homem ele começou a dominar o cobre por volta de 6.000 anos antes de Cristo. Então, quando você pode observar aqui nessa imagem que eu coloquei no slide, você vai ver que o homem já está aqui com um certo tipo de forno, E esse forno, ele era usado como para poder aquecer o metal e ele dá a forma. O homem também ele já está trabalhando com moldes, Então, ou seja, se ele quer fazer uma faca, ele faz um molde. E o material usado para poder fazer esse tipo de molde era usado pedra ou barro, tá? O cobre também, ele foi um material, foi o primeiro metal que o homem ele conseguiu dominar, e o homem também utilizou o cobre na fabricação de espadas, lanças e ferramentas, tá? Isso é muito interessante a gente gravar isso também, porque cada uma dessas ferramentas aqui, elas estão apontando para algum tipo de avanço para aquela época. Quando a gente fala de ferramentas aqui, você pode aí pensar e conjecturar a possibilidade até de utensílios domésticos, tá? Então o homem ele já começa a produzir isso. O homem começa também a fazer ferramentas para poder auxiliar na questão do manuseio do solo, do plantio. Então isso são todas aquilo que o homem está começando a fazer aqui nesse processo. E eles usavam também, como eu estava falando para vocês aqui, eles estavam usando o martelo. E o martelo ele era fabricado pelo homem e ele era utilizado para poder dar forma ao metal depois que ele saía ali do forno. Então, não sei se vocês já viram isso em filmes. Tem muito isso em filmes medievais, aquela figura daquele ferreiro com forno, aí ele tira a espada e começa a dar uma martelada ali em cima de uma pedra. Então isso tudo começou muito antes do período da era medieval. Isso já começou aqui dentro da idade dos metais. Agora nós vamos falar do domínio do bronze. Então o homem ele achou outro tipo de material, não tão semelhante ao cobre, mas um pouco parecido,
E ele também, como... Lembra que eu falei para vocês que agora o homem, ele está o quê? Sedentário. Então ele está ali, a população está crescendo, a produção agrícola também está crescendo, e eles viviam ali, era em grupos. Então haviam vários grupos naquela época que estavam crescendo também. Então, esses grupos, eles estavam o quê? Observando a natureza, observando ali as demandas para aquela época. Então, aí por volta de 4.000 anos antes de Cristo, eles começaram a dominar o bronze. Uma das características do bronze é que ele é mais resistente do que o cobre. Então, como vocês estão vendo aqui na imagem, eles também estavam produzindo capacetes, martelos, como eu falei para vocês, lanças e facas, dentre outros objetos também. Como eu falei para vocês que haviam grupos naquela época, que o grupo ele era dominado pelo mais forte ou pelo mais velho. Então esse grupo, agora eles estão sedentários, eles estão fixos. Então começa agora um certo tipo de disputa. Então, como haviam vários grupos, eles começam a disputar as terras mais férteis, eles começam a disputar as áreas maiores e por aí vai. Então, começa agora os conflitos. Então, essa idade dos metais aqui, ela, digamos assim, que ela foi um avanço, né, dentro dessas questões de guerras, de brigas, né, por causa de terrenos, por causa de territórios. Então, eles começam a produzir as lanças e por aí vai. Então agora o objetivo da lança não é mais só para caça, mas o objetivo da lança também agora é para poder guerrear, poder conquistar, né, uma terra melhor e assim por diante. Nós vamos falar aqui também agora acerca do domínio do ferro, que o domínio do ferro ou a idade do ferro, ela caracteriza a última fase da idade dos metais, tá? Isso aconteceu por volta de 3.500 anos antes de Cristo. Tá? É o material mais resistente do que o cobre, mais resistente do que o bronze. E nessa fase agora, o homem ele já está dominando a metalurgia. O que é a metalurgia? É a arte de você manipular, né, metais. Então o homem já está dominando essa técnica, digamos assim, com mais eficácia do que lá ainda na idade do cobre. Então agora você pode ver aqui na imagem que o homem já tem o forno, já está mais preparado para isso, né? A gente vê aqui fornos de alta temperatura, porque você sabe que para poder derreter o ferro e colocar ele dentro de um molde e colocar ele para dar uma forma para ele, precisa de uma temperatura muito alta. Então, assim, eles já estão com fornos mais tecnológicos, né? E agora também, como no último item aqui, que é acerca das armas, né? Armas mais resistentes. Beleza? Então, assim, resumindo tudo o que a gente falou aqui, para a gente dar um fechamento nessa aula, a gente tem que recapitular também algumas coisas que eu falei no vídeo passado. Então, toda essa idade dos metais, ela proporcionou um aumento da produção agrícola. Então, eles começaram a criar arados para poder arar a terra, para poder fazer o plantio, né? Eles começaram a criar enxadas, utensílios domésticos. E é interessante que nessa idade dos metais aqui, ela é também caracterizada por aquelas esculturas de bronze, né? Então eles usavam ali o bronze para poder fazer as esculturas das pessoas e assim por diante. Como eu disse para vocês, né, essa idade dos metais, ela também desencadeou guerras pelas melhores terras e o melhor domínio das técnicas de fundição. Beleza? Então aqui a gente conclui essa aula, essa idade dos metais. Nós concluímos essa fase, né, da pré-história. Eu quero que você grave muito bem aí na sua mente essa parte da pré-história, que ela é marcada pelo período paleolítico, ela tem a arte rupestre, ela tem o período neolítico e a idade dos metais. Beleza? Então nós ficamos por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima aula.